suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nesta manhã de sexta-feira, hoje 28 de agosto, dia dos bancários e também dia da avicultura. São técnicos que trabalham com aves. O programa Opção para a Vida, nessa oportunidade, parabeniza a todos os avicultores e a todos os bancários pelo transcurso do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o presbítero Solano Portela, trazendo hoje a conclusão desse importante e consubstancioso estudo a despeito da Reforma Protestante. Lembrando que esse programa é uma reprise da visita quando ele esteve como conferencista da nossa conferência teológica realizada há 3 anos. Mas essa mensagem, como eu tenho dito, é tão atual para os nossos dias quanto foi para aqueles dias, por conta de tantos ensinos errôneos que se propagam aí pela mídia e, evidentemente, trazendo confusão à mente de muita gente. Queremos, portanto, pedir a você que ore pelo programa e, em especial, se você também desejar nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta através da conta bancária que aparece aí abaixo no seu vídeo, no seu televisor, a agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós só temos que agradecer pela sua ajuda e também por vossas orações. Ele poderia ter trabalhado de outra maneira, ter mandado anjos para proclamar o Evangelho. Não, mas não está nos planos dele. No plano eterno dele está a utilização de que a igreja fosse se propagando, levando a mensagem de pessoa a pessoa, de geração em geração. Como Paulo diz a Timóteo: aquilo que de mim ouvistes, seleciona homens que sejam pessoas que sejam idôneas para que recebam de você aquilo que você recebeu de mim, que possa transmitir a outros. E através das gerações, essa tem sido a cadeia de transmissão do Evangelho. Então, a teologia da Reforma nada mais fez do que, na área de evangelização, redescobrir essas coisas. Parecem simples e elas são tão claras na Bíblia. Como é que elas ficaram tão distorcidas, né? Mas ficaram, na época da Reforma, a distorção era imensa, ao ponto em que se vendiam indulgências, que era um pedacinho de papel que você pagava para que você tivesse algum mérito no que diz respeito à salvação. E então um monge chamado Tetzel, ele vai e é aquele que está na região de Lutero vendendo as indulgências. A igreja precisava de dinheiro, essa foi a forma de arrecadar. Algum marqueteiro lá, achando que era muito inteligente, disse: por que a gente não vende um diploma agora? E pronto. E o diploma, se você colocasse mais dinheiro, aí dizia: você pode obter o favor não somente para você, mas para os seus entes queridos que já morreram. E aqueles que estão aonde? No purgatório, que é uma doutrina que você não encontra também na palavra de Deus. Então toda a sistemática, a pregação da igreja estava calcada em doutrinas estranhas à palavra de Deus, ao ponto em que a forma de salvação, a evangelização, estava distorcida dessa maneira. E foi isso que Deus usou, né, para motivar Lutero a se rebelar contra esse estado de coisas. Mas a teologia da Reforma, muitas vezes, ela é particularizada muito em cima de João Calvino, que foi ele que escreveu mais. Nós já dissemos que
Lutero e Calvino se afinavam bastante nesse conceito da soberania de Deus, e Lutero inclusive escreveu um tratado sobre a soberania de Deus. Mas normalmente quando a gente fala de evangelização ou de teologia reformada, pensa-se em Calvino, e quando se fala de evangelização, coloca-se Calvino como sendo o inimigo da evangelização. Será que é isso mesmo? Será que João Calvino e evangelização não tem nada a ver um com o outro? Algumas pessoas acham estranho falar de Calvino e evangelização. Não é ele o inventor da predestinação? Ora, nós nos dias que nos precedem aqui tentamos mostrar que a reforma não procurou inventar nada, mas procurou voltar à palavra de Deus. Vamos ver então nas palavras de Calvino o que é que ele fala sobre evangelização, porque muitas vezes a gente constrói alguns mitos e acha que ele era um escritor estéril, teórico, quando na realidade seus escritos são extremamente devocionais, práticos e evangelísticos. Aqui está a compilação de várias afirmações de Calvino, extraídas de diversos comentários, porque Calvino foi um comentarista também da palavra de Deus, né? Ele tem comentários em quase todos os livros da Bíblia, e aqui nós temos textos dele extraídos do seu comentário em Miqueias, comentário das epístolas de Paulo a Timóteo, a Tito, Atos, Salmos, né? E ele diz o seguinte: Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo. O Pai não irá mostrar apenas em um canto o que a verdadeira religião é, mas Ele enviará a sua voz aos limites extremos da terra. Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo, e o Espírito Santo desce para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. Em suma, uma incontável multidão, a qual será levantada por toda a terra, irá ser nascida de Cristo, e o triunfo do reino de Cristo irá se tornar manifesto em qualquer lugar entre as nações. Vejam a visão que ele tinha da amplitude do reino, da evangelização. E nós que estamos aqui no Nordeste, nós estudamos, na história aquilo que tem o nome de invasão holandesa, né? Na realidade era um empreendimento comercial que aportou aqui e aí brigou com os portugueses que dominavam, e nós ficamos aqui debaixo do domínio holandês por um tempo. E naquela época as igrejas lá em Genebra, elas mandaram missionários para cá, porque a elas interessava exatamente essa expansão do reino que Calvino fala aqui. E temos até um livro, bem específico sobre isso, que foi escrito pelo reverendo Francisco Leonardo, que foi professor do Seminário Presbiteriano do Norte, e ele fala sobre esse período do holandês aqui e a ação da igreja, o que é que a igreja fez em termos de evangelização. Ora, se a teologia da reforma fosse avessa à evangelização, isso não teria acontecido. Mandar missionários para a terra longínqua para a expansão do reino de Deus. Calvino continua aqui em mais alguns trechos extraídos do seu comentário em Mateus. Ele diz assim: como irá o Deus Trino estender o seu reino através do mundo? Envolve tanto a sabedoria de Deus como a nossa responsabilidade. A obra do evangelismo é obra de Deus e não nossa, mas Ele usará os seus servos como seus instrumentos. Na parábola do semeador, Cristo semeia a sua palavra de vida em todo lugar, fazendo crescer sua igreja, não por meios humanos, mas pelo poder celestial. Servos de Deus, nós sabemos que quando nós falamos de Deus e proclamamos a mensagem, damos o nosso testemunho por palavras ou ações, nós fazemos isso na confiança do poder de Deus e em promessas preciosas que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, como temos lá na grande comissão,
quando ele comissiona os discípulos, e ali nós estamos representados, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco para sempre, o tempo todo. Calvino continua aqui e diz assim: o Evangelho não cai das nuvens como chuva. No entanto, ele é trazido pelas mãos de homens que vão onde Deus os mandou. Jesus nos ensina que Deus usa o nosso trabalho e nos impulsiona para ser seus instrumentos no cultivo do seu solo. O poder reside em Deus, mas ele revela a sua salvação através da pregação do Evangelho. O evangelismo de Deus causa o nosso evangelismo. O evangelismo de Deus causa o nosso evangelismo. E mais à frente, em outros trechos aqui, comentando sobre Salmos, Isaías, ele diz assim: nós somos seus cooperadores. Ele nos permite participar da honra de constituir seu filho governador do mundo inteiro. O método ordinário de tornar coletiva a igreja é por meio da voz exterior dos homens, porque Deus mesmo pode trazer por sua secreta influência. No entanto, ele ainda emprega a agência do homem e desperta em nós uma ansiedade sobre a salvação um do outro. E ele diz, além disso: nada retarda mais o progresso do reino de Cristo do que a insuficiência dos ministros. Então nós vemos que Calvino, um dos principais reformadores, ele tinha uma mente totalmente evangelística. As suas considerações sobre essa soberania de Deus, elas nem eram projetadas para inibir a ação evangelística, e nem elas eram consideradas contradição para o fervor evangelístico e para a necessidade dos membros da igreja estarem também evangelizando, e os pastores proclamando, e os missionários sendo enviados. Então nós temos a teologia da reforma, não pode aceitar essa visão de que ela é contrária ao evangelismo. Não, ela abraça a visão bíblica, que é de levar o evangelho a toda criatura. Temos 5 implicações práticas, então, da teologia reformada, e principalmente da teologia que exalta a soberania de Deus. Quando nós vemos esse Deus soberano que rege os destinos do universo, que rege as nossas vidas, que maravilhosamente trabalha através da nossa vontade, imperceptivelmente às vezes, mas quando olhamos para trás, vemos que foi um Deus soberano que vem regendo os nossos passos, que sustenta a vida da igreja. Quais são as implicações, as lições que nós tiramos disso daqui? Algumas lições aqui. Primeiro, humildade. Segundo, adoração verdadeira. Terceiro, santidade. Quarto, oração. E quinto, evangelismo. Nós somos motivados a evangelizar por causa dessa visão da soberania de Deus. E nós somos também levados a uma postura de humildade, de adoração verdadeira, de santidade e de oração, por causa de uma visão de um Deus que é soberano. E essa é a essência da teologia da reforma. Humildade. Vejam 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Humildade. Quando vemos como Deus é soberano, como Ele tudo pode, como Ele rege os destinos do universo,
como a sua soberania se estende até o plano da salvação e a aplicação da salvação, isso leva a uma atitude de humildade perante a majestade de Deus, e a humildade leva à ação de graças, porque fomos escolhidos por Ele como um povo santo, povo eleito, raça eleita, é assim que nós somos chamados. Humildade. Isso nos leva a uma adoração verdadeira. Veja, aqui Deuteronômio 7, 6 e 7 e 11, humildade leva à adoração. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos de qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Isso é Deus falando da nação de Israel, era uma nação pequenininha, mas Ele escolheu para cumprir os seus propósitos, para fazer com que eles fossem os guardiões dos oráculos de Deus, da revelação. E aí no versículo 11 diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Ou seja, à luz dessa soberania, à luz dessa escolha da qual fomos alvo, o que temos de fazer? Guarda os mandamentos, estatutos, juízos que te mando cumprir. Adoremos ao Deus único e verdadeiro. Reconheçamos a pessoa de Jesus Cristo como o único Senhor. Tenhamos em consideração e não entristeçamos o Espírito Santo que habita em nós e que nos ilumina a sua palavra e nos mostra como devemos proceder e nos abre os olhos para pecados e perigos que estão na nossa vida e à nossa frente. Empenhemo-nos em agradar a esse Deus soberano que nos escolheu, que nos chamou para sermos povo santo, raça eleita, constituídos para proclamar as suas verdades. Efésios 1, 11 a 12 fala dessa eleição, e ela leva a glória e louvor. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O pregador e escritor Michael Horton, no livro As Doutrinas da Maravilhosa Graça, página 87, diz assim: nenhuma doutrina expulsa o narcisismo das igrejas e dos púlpitos como essa doutrina da soberania de Deus, né? Nenhuma doutrina mais própria para fazer justificação pela graça, mais central, nenhuma doutrina tem mais sucesso em colocar o homem em seu devido lugar e Deus no que lhe pertence. Por isso, entender a predestinação é vital para a adoração. Santidade. John Wesley, ele não conseguia compreender a doutrina da predestinação, e ele disse assim, que ela mina a santidade, ela era contrária à santidade. Mas será? Esse é o mesmo argumento contra a salvação pela graça que Paulo refuta em Romanos 6, 1 a 2, quando Paulo estava falando de que a salvação é só pela graça, e ele levanta um interlocutor, provavelmente com alguma objeção que ele já tinha ouvido no seu ministério, e dizendo: então nós vamos pecar mais ainda para que a graça seja derramada com mais abundância, para que a graça superabunde. E aí ele diz: de modo nenhum. Se você está argumentando desse jeito, você não entendeu nada. A graça vem não para provocar o pecado, não para gerar o pecado, mas ela vem sobre o pecado para nos motivar a sermos santos. Romanos 1,7, Paulo escreve a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. E o texto que nós temos já falado aqui
1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita. Então, temos a eleição, sacerdócio real, unção especial, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Às vezes, essa questão da soberania de Deus traz alguma inquietação e indagação na questão da oração. E a dúvida normalmente é: por que eu vou orar se Deus já sabe? Por que é que eu preciso orar se Deus já sabe? Ora, várias razões que a Bíblia nos dá aqui. A primeira é porque a Bíblia manda, então bastava essa, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Significa que Deus não saiba. A palavra de Deus tem várias interações entre Jesus e os discípulos, e diz assim que Jesus não precisava que eles dissessem aquilo, mas ele pergunta e ele faz com que eles digam. Não é para levar conhecimento de alguma coisa desconhecida a Deus, mas é porque a Bíblia comanda, Jesus ensina, né? Quando orardes, orareis assim, dessa maneira. E aí nós temos a oração dominical que ele nos ensina, a oração do Senhor Jesus. Ora, se precisássemos de algum outro exemplo, temos o do próprio Jesus. Jesus orou. Lucas 22, 41 e 42 diz assim: de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Era abrindo o coração ali na frente de Deus, colocando a sua angústia ali perante a iminência da cruz. Ele orou. Como é que nós não vamos orar, né? E ele sabia que o Pai sabia todas as coisas e podia todas as coisas. Graças a Deus por esta palavra que eu creio derramou luz nos nossos corações a despeito do efeito, né, da doutrina sadia, né, da doutrina saudável, que traz alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso coração. Moisés nos diz lá no livro de Deuteronômio que a palavra de Deus caia como gotas do orvalho, que ela caia como gotas em nossos corações, para nos dessedentar e também para servir de alimento espiritual. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco e lembrando, finalmente, que a nossa igreja está de portas abertas às terças-feiras, culto de oração, de 19 às 20 horas. Aos domingos, a escola dominical, de 9 às 10h30 e à noite, de 18 às 19h30. Lembrando a todos que a nossa igreja está recomendando a todos os irmãos e visitantes que queiram nos honrar com a sua presença, o culto presencial, todos devem estar com a proteção da máscara facial, asepsia nas mãos na entrada, né? E evidentemente também leva um recipientezinho com água, porque se você tiver sede, você tem onde tomar a sua água ali pertinho de você, sem precisar ir ao bebedouro, até porque nós desativamos os bebedouros da nossa igreja. Portanto, faça-nos uma visita, ou até mesmo onde você mora, no bairro, na sua cidade, onde você reside, há uma igreja evangélica. Vá participar de um culto de adoração e ouvir a palavra de Deus. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
e suave é Cristo chamando, chama por ti e por